Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, diz às igrejas. Deus abençoe sua palavra lida, que agora será explicada para o nosso entendimento espiritual. Amados irmãos, na placa à frente aqui do templo está escrito: uma igreja viva servindo ao Deus vivo. Todos os moradores do bairro Carapina Grande poderão verificar se isto é verdade ou não dentro da igreja presbiteriana em Carapina. Uma igreja viva servindo ao Deus vivo. A igreja na cidade de Laodiceia não era uma igreja viva. Lemos aqui agora em Apocalipse capítulo 3. O Senhor Jesus escreve esta carta para a igreja em Laodiceia. E a carta é enviada aos cuidados do anjo da igreja, como está aqui no versículo 14. Este anjo da igreja era o pastor da igreja local. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Laodiceia, escreve: a cidade de Laodiceia, ela foi fundada no ano 250 antes de Cristo pelo rei Antíoco da Síria. E a cidade tem este nome
porque a esposa do rei chamava-se Laodiceia. Notamos na carta que o Senhor Jesus repreendeu aquela igreja por ser uma igreja morna, onde faltava fervor espiritual, faltava entusiasmo, faltava vida. Aquela igreja, meus irmãos, precisava da revitalização que só Jesus pode nos oferecer. E hoje, queremos falar sobre o que Jesus oferece para revitalizar a sua igreja. Primeiramente, como podemos notar na primeira parte do verso 18, Jesus oferece riqueza espiritual. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Meus irmãos, possivelmente, alguns membros da igreja em Laodiceia tinham bastante dinheiro e também barras de ouro. Quase todo o ouro recolhido na região da Ásia era vendido em Laodiceia, a cidade dos banqueiros, a cidade dos empresários, dos milionários. A igreja era rica em bens materiais, mas no conceito de Jesus Cristo, era uma igreja pobre, miserável, como lemos no texto. O pior, meus irmãos, é que aquela igreja não percebia a sua real situação, ela não percebia a sua péssima situação, pensando ser uma igreja excelente, que tinha tudo do bom e do melhor, mas na realidade, ela estava enferma, e o mais grave, sem ter consciência da sua enfermidade. Será, meus irmãos, que algo semelhante pode estar ocorrendo em muitos templos aqui da nossa cidade e do nosso Brasil e do mundo inteiro? Como lemos aqui no versículo 17, verifique se isso se aplica a muitas igrejas, a muitas denominações. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Hoje, no nosso Brasil, tem sido pregada diariamente na televisão a falsa teologia da prosperidade, que ensina
literalmente o evangelho da riqueza material. Mas o evangelho de Cristo, que é o evangelho da cruz, é diferente. Porque Jesus Cristo, ele não olha apenas pelo lado de fora, ele nos vê por dentro. Jesus vê o nosso coração e ele nos ensina a juntar tesouros no céu. A igreja de Laodiceia precisava compreender esta verdade bíblica. Ela precisava da verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. E nós, eu e você, somos ricos da graça de Deus? Nós precisamos também, meus irmãos, desta riqueza espiritual maravilhosa que Jesus Cristo nos oferece, a fim de sermos uma igreja rica da graça de Deus, rica em boas obras, rica no testemunho do Evangelho, conforme o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que no capítulo 6 da sua primeira carta, exorta aos ricos do presente século, para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros celestiais, tesouros espirituais, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que Jesus oferece para revitalizar a sua igreja? Notamos no texto, no versículo 18, que em segundo lugar, Jesus oferece vestes de santidade. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Todos os comentaristas dizem, a história também, que lá em Laodiceia, aquela cidade era a principal produtora de tecidos da Ásia. Era um polo de exportação de roupas para o mundo todo. Porém, a igreja de Laodiceia precisava de vestidura branca, que simboliza a santidade de Cristo. Com a santidade de Cristo, a nossa vida não será morna, desanimada, morna, acomodada. Com a santidade de Cristo, a nossa vida não será morna,
na hipocrisia. A santidade de Cristo é a vestimenta adequada que nos habilita a viver o verdadeiro evangelho, com entusiasmo, com vibração. A santidade de Cristo nos prepara para recebê-lo em sua segunda vinda, conforme ele nos exorta no livro do Apocalipse, capítulo 16, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes, ou seja, que não anda de acordo com o mundo. Como está a sua vida? Revestida maravilhosamente da vestidura branca, da justiça e da santidade de Jesus Cristo? Jesus escreveu à igreja em Laodiceia, repreendendo-a fortemente, mas porque Jesus a amava intensamente. É uma repreensão, como ele muitas vezes faz conosco, por amor. No verso 19 e 20, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda de vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, em seu coração, cearei com ele e ele comigo. Por amar a sua igreja, Jesus não desiste dela. Jesus insiste em conclamá-la ao arrependimento, que confesse o pecado, que abandone o pecado, a fim de ser uma igreja viva, santificada, fervorosa, revitalizada pelo poder do Espírito Santo. A igreja revitalizada pelo poder do Espírito Santo. Nesta igreja, Jesus Cristo não fica do lado de fora. Cristo quer entrar em nossa vida para cear conosco, para nos conceder a alegria da sua comunhão, a fim de vivermos revestidos da sua santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Examina a sua vida. Pastor, também tenho que examinar a minha vida, eu e você. E como nos ensina a palavra de Deus lá em Eclesiastes, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. É a vestidura de Cristo sobre nós, no nosso caráter, na nossa vida, para a glória do seu nome. O que Jesus oferece para revitalizar a sua igreja? Finalmente, diz o versículo 18, a última parte, Jesus oferece visão restaurada. Aconselho-te
que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amados irmãos, a cidade de Laodiceia era uma referência mundial naquela época, no tratamento dos olhos. Havia em Laodiceia um famoso centro médico, especialmente para tratar, para cuidar das doenças oculares e restaurar a visão. A nossa visão, restaurada por Cristo, nos desperta para o discernimento espiritual, a fim de contemplarmos a glória de Deus a todo momento. Jesus Cristo, ao dizer estas palavras, ao mencionar esta figura do colírio, tão conhecido lá em Laodiceia, tão procurado por milhares de pessoas que para lá se dirigiam, Jesus, meus irmãos, estava ensinando aqui que Ele é o remédio eficaz para abrir os nossos olhos para a verdade, a fim de não ficarmos acomodados nas trevas do pecado. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 6, marquei aqui, a luz e as trevas. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Meus irmãos, com a visão restaurada por Cristo, nós enxergaremos a Cristo na nossa frente, em todo lugar, em todo momento. Serviremos a Cristo andando na luz, com fidelidade e santo entusiasmo no Evangelho, tomando posse da promessa que Ele nos faz, de assentarmos no trono com Ele. Glória a Deus, aleluia. Como lemos aqui, verso 21. Isso é para mim, é para você. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A nossa conclusão: não sejamos uma igreja morna, não. Ela não agrada a Cristo, ela não faz a vontade de Deus, ela não vive o Evangelho, ela não demonstra a alegria do Espírito Santo. Sejamos sim, como está escrito lá na frente, e que esteja escrito em nosso coração, uma igreja viva, servindo ao Deus vivo. Todo o bairro de Carapina Grande
pode verificar. Quando passo aqui na frente, olha aquela placa, eles podem confirmar ou não se aqui dentro os crentes são vivos, fiéis, obedientes, consagrados a Jesus Cristo. Uma igreja viva, servindo ao Deus vivo. E eu encerro, meus irmãos, esta pastoral de hoje, lendo o último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que Deus nos ajude nesta noite, para podermos ouvir e entender e aceitar o que o Espírito Santo nos falou pela palavra de Deus, a fim de sermos aqui neste local, para a glória de Deus, uma igreja viva e sempre revitalizada, recebendo do Senhor Jesus Cristo a riqueza espiritual, veste de santidade, visão restaurada. Assim seja. Deus os abençoe. Aplique a sua palavra ao nosso coração. Momento de oração. Baixe